Oi gente, tudo bom com vocês? Gente, não reparem, eu tô com a mesma roupa que eu fiz o vídeo anterior a esse. Mas eu não vou trocar de roupa pra fazer o vídeo porque ainda é o mesmo dia, tá? Então assim, até porque eu tenho muito pouca roupa. Então eu espero que vocês entendam, né? E relevem aí que eu tô com a mesma roupa. O dia que eu me tornar uma blogueirinha, aí eu vou ter bastante roupa pra poder mostrar pra vocês o desfile de looks aqui, tá bom? Mas por enquanto vai a mesma roupa mesmo, que a situação daqui não tá boa. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o debate da Kamala Harris e o Trump, né? Lembrando que foi o primeiro debate entre os dois, né? Porém, já é o segundo do Trump que teve, né? Porque o primeiro foi com o Biden. E acho que foi um dos fatores que levaram o Partido Democrata meio que dar uma pressão no Biden para ele se aposentar, porque no primeiro debate ele ficou muito aéreo e tal, em outras palavras, viajando na maionese. E ali o Partido Democrata meio que sentiu uma repercussão, né, dos próprios votantes do partido, que algo não estava legal. Isso levou ao afastamento do atual presidente Biden. Ele não é mais um candidato à presidência dos Estados Unidos e passou a sua candidatura para sua vice, a Kamala Harris, né? Que até então vinha sendo o braço direito aí dele, esse último mandato dele. A Kamala Harris já de imediato assumiu o posto de candidata e aceitou aí encarar essa disputa contra o Trump, e ocorreu o primeiro debate entre a Kamala Harris e o Trump. Já faz um tempo esse debate, mas eu fiquei de fazer alguns comentários, né, sobre isso, para vocês entenderem melhor como que tá a situação, até porque isso interfere diretamente na imigração, e já que é um dos pontos fortes que o Trump tá usando para se eleger e rebaixar o partido oposto. Então eu vou dar uma pincelada de como foi o debate, fazer alguns comentários depois, e num outro vídeo futuro eu vou comentar também sobre o debate dos vices, tá? Para vocês terem uma visão global de como tá o cenário político aqui. Lembrando que as eleições já estão chegando, né? Já é aí o mês que vem, e eu acredito que bastante coisa pode acontecer até lá. Então vamos lá. Pra quem acompanhou o debate ao vivo, né, pela TV, já viu que a Kamala Harris já chegou botando banca, né, como se fosse já da casa, né, não se intimidou pela presença do Trump ali, pelo contrário, ela já chegou, se apresentou, deu a mão, né. Kamala Harris, let's have a good debate. Have fun. Thank you. Que, pra quem não sabe, geralmente quem oferece a mão pra cumprimentar a outra pessoa sempre é a autoridade naquele local. Então sempre a pessoa mais importante naquele círculo social vai oferecer a mão primeiro para cumprimentar os demais, né? E no caso ela já chegou lá botando banca, já colocou a mão lá e se apresentou pro Trump, com uma desenvoltura espetacular, né? Diga-se de passagem. E eu acredito que a postura fala muito, né, sobre um candidato em si, né? Acho que é por isso também que o Biden teve problemas, porque ele sempre estava ali, daquele jeitinho dele, devagar e sempre meio recluso entre o mundinho dele mesmo, né? E ela não, ela já chegou já toda e tal, enfim, parecia que estava numa passarela. E, gente, ela já chegou assim com uma proposta de eu sou humano da periferia, eu cresci numa comunidade pobre, já emendou uma das metas dela de campanha, falando que ia reduzir os impostos para as famílias pobres, né, famílias carentes, porque ela entendia muito bem que era aquele mundo e como aquela sociedade convivia marginalizada perante aos ricos, né? Então ela viveu aquilo na pele e tal, tendo ganhar a população mais humilde, né, gente? A população mais vulnerável com esse discurso, né? Então ela já meio que amarrou ali que por ela ter crescido num subúrbio e tal, ela ia ajudar os pobres, ia dar incentivo fiscal para as pequenas empresas, para eles prosperarem, né? Que todo mundo sabe que é o sonho de toda família mais pobre, né? Que tem uma microempresa, né? Já mexeu com o sonho das pessoas aí. E o incentivo fiscal que ela tanto falou seria tipo uma baixa nos impostos dessas pequenas empresas para dar uma levantada
na economia americana. Era essa a aposta dela. Então ela já chegou falando isso e tal, né, como se aquele fosse o lugar de fala dela. E cá entre nós se saiu muito bem falando isso. Aí, como não podia faltar, ela já emendou no final ali uma cutucada legal no Trump, falando que ele sempre vinha com o mesmo discurso, né, a mesma ladainha de imigração pra lá, imigração pra cá, e muro e fronteira e tal, e que ele não tinha novidade nenhuma, nenhum plano de governo para apresentar, e ainda emendou que ele governava para os ricos e esquecia dos pobres, né, porque na época do mandato dele ela citou que ele incentivava muito essas corporações grandes, né, e que isso, se ele continuasse fazendo, ia acabar inflacionando a economia, gerando um déficit e fazendo a população de classe média pagar mais impostos, né? Então ia sobrecair sobre a classe média a consequência disso tudo. Então essa foi a introdução ali da Kamala Harris, aproveitando para cutucar o Trump ali, né? E acho que isso pegou ele muito desprevenido. E eu acredito que ele deve ter pensado assim lá dentro dele, que abusadinha, sabe? Porque ela chegou daquele jeito e ainda cutucou a fera com a vara curta, né? Mostrando que tava ali para negócio. O Trump já deu aquela réplica dele, daquele jeitão dele, falando que era tudo mentira dela. O único que lucra com inflação é a China, né? Então ele já tacou lá na China. Falou que a China são os únicos interessados na inflação dos Estados Unidos, porque o resto ninguém lucra, nem pobre, nem rico, nem classe média. Que atualmente a inflação tinha aumentado os preços de tudo, inclusive de supermercado e aluguel e etc e tal, subindo aí numa faixa de 80% em relação ao valor antigo. O que ele falou é totalmente verdade, que realmente a inflação que os Estados Unidos sofrem atualmente aumentou sim em 80%, como ele falou, todos os preços. Tudo inflacionou, gente. Tudo. Então virou meio que uma crise na economia dos Estados Unidos, tá? E aproveitando esse discurso aí dele, ele já meio que pendeu pro lado da imigração, o que era esperado por todos, inclusive pela Kamala Harris. Porque o Trump, o grande carro-chefe da campanha política dele é a imigração. Então ele já puxou o assunto para um lado que ele domina bem, para poder se sobressair também um pouco melhor no debate, falando sobre um assunto que ele domina, né? Então ele já atacou ali que essa crise econômica dos Estados Unidos também é culpa da imigração, porque o Biden deixou as fronteiras abertas e entrou todo mundo, entrou bastante criminoso, entrou gente que eles não sabem nem quem é, e não tinha controle nenhum ali para saber quem entra. Aproveitou e já culpou o Biden pela crise econômica, que era o assunto, e já mandou ver no papo de imigração, falando que se refere como essas pessoas que entram pela fronteira e pedem asilo nos Estados Unidos, ele se refere como asilo de loucos, né? Querendo dizer que a maioria dos asilos são pedidos mentirosos que o povo inventa para poder usar como desculpa para permanecer morando nos Estados Unidos, o que também é uma realidade, viu, gente? Principalmente do povo brasileiro, tá? Então ele já emendou ali que essa população de imigrante vem de várias partes do mundo, entram e se instala nos Estados Unidos sem permissão, com a falsa alegação de asilo, e acabam roubando, né, os empregos da população negra e de alguns hispanos. Ele meio que induz o povo a pensar que esse povo que está chegando pela fronteira está roubando os empregos dos negros e dos hispanos. Ele até cita lá que esse povo, eu acredito que eles estejam se referindo aos haitianos, porque ele chega a citar que esse povo que ele tanto fala tomou conta de Springfield, em Ohio, e em Aurora, no Colorado. Para quem não associou, Springfield é onde teve aquele rolo lá, que depois em outra ocasião vai desembocar naquele rolo dos pets, tá, gente? Mas vamos seguir. Aí, depois dele falar que tomaram conta desses dois locais, ele já dá mais uma forçada, dizendo que os haitianos estão tomando essas cidades violentamente, poderia vir a acabar com os Estados Unidos, tá? Então eu acredito que isso foi bem forçado da parte do Trump, em dizer que o Biden e a Kamala, né, como vice,
tinham deixado todo esse povo entrar e fazer esse estrago nos Estados Unidos e que isso só tenderia a piorar, né? E que ele estava ali, naquele momento, com a proposta para limpar os Estados Unidos desse povo, mandar de volta para o país de origem, que é como ele sempre fala. A Kamala, nessa hora, faz uma cara de deboche, gente. Ela abre a boca assim, como se estivesse surpresa com tudo que ele tá falando, boquiaberta, sabe? Como se fosse uma dama que se assusta, com um cara muito grosso. Foi ótimo a cara dela, enquanto ele continuava falando que a melhor economia foi da época que ele governou, né? Então ele falou que tinha dados para comprovar isso e tal, o que de certa forma não é mentira, tá, gente? Porque ele levou a economia, sim, uma das melhores economias na época dele. Ele usa isso como portfólio para poder demonstrar que fez um bom trabalho. Errado ele não tá, né? E de tanto ele insistir nesse papinho de que vai deportar todo mundo, o jornalista ali que estava intermediando o debate já entra no meio e já corta ele, falando que vai entrar nesse assunto de fronteira e de imigração mais pra frente, e que ali o tema era outro, meio que dando um toque para ele se focar no assunto ali da rodada. Mas, gente, para quem sabe do histórico, né, do Trump e das posturas dele nos debates, todo mundo já sabia que ele iria pender pro lado da imigração, isso não tem dúvidas nenhuma. Quando o jornalista interrompeu, a Kamala já aproveitou que era a hora de fala dela, atacou que na era Trump teve o maior número de desempregados da história dos Estados Unidos desde a Grande Depressão e a pior saúde pública do século. E já emendou aquele papinho de todo democrata que fala que todo conservador quer atacar a democracia e a liberdade do país. E ainda falou que o Trump deixou um monte de lixo pro partido dela, ali pro Biden e ela limparem depois. Que os resquícios, né, da sujeira que o Trump aprontou estavam respingando no mandato do Biden agora. Ela insinuou ali que o Trump deixou um lixo ali para eles cuidarem e dar fim. É um trabalho mal feito ali, enfim. Corajosa essa Kamala. E aí ela já emenda com aquilo que ela falou no início, que o Trump sempre tá com o mesmo papinho de deportar todo mundo e não resolver nada. E até cita que ele é simpatizante de um tal de Projeto 2025. E ele nega de dois pés juntos, que não tem nada a ver com isso. Que não leu e nem vai ler. E que o que sempre fez durante a era dele foi tentar cortar os impostos e reduzir o desemprego. E que se houve um número grande de desempregados na última época que ele estava à frente, foi por causa da pandemia, gente, do Covid. E mesmo assim, ele ainda conseguiu criar algumas oportunidades na economia enquanto ele estava no poder. Que é verdade, viu, gente? A pandemia, como todos sabem, gerou um caos no mundo inteiro, né? Então, assim, uma crise financeira, econômica e, inclusive, a principal, que foi uma crise de saúde, no mundo inteiro. Então, não tem como fugir disso. Aí, né, a gente tem que dar uma razão pro Trump mesmo. Foi só nos Estados Unidos que houve esse aumento de números de desemprego. Foi no mundo inteiro, né? Mas a Kamala já rebate falando que o Trump tá sempre com esse mesmo papinho e, na verdade, não tem projeto nenhum para apresentar para os eleitores. Que, na verdade, ele não tinha nenhum plano de governo e que ele ia começar ali a fazer sempre o mais do mesmo, aumentando a inflação até o ponto de chegar numa recessão. O Trump já fica meio nervoso e fala que a Kamala tá lá só pra fazer som. Estufa o peito pra falar que estudou finanças na faculdade, né, na universidade de não sei aonde, e todos os professores dele elogiavam ele e os planos dele de governo e tal, e que ele sempre foi um bom aluno, reconhecido pelas suas ideias, né, pelos seus planos. E inclusive pelos professores também, que sempre o elogiavam, né? Então ele era bem visto nesse meio acadêmico aí, como um estrategista político e tal, né? Então ele se dá meio que uma engrandecida nele mesmo, falando essas coisas. Que quem não tinha um plano de governo, na verdade, era a Kamala Harris, que só falava frases prontas copiando do Biden, gente. Então aí ele deu uma reviravolta e também cutucou a Kamala Harris de volta. Daí rolou um climão ali sobre a tecnologia de chips. A Kamala insistia em dizer que os Estados Unidos, né, vendeu a tecnologia para a China, mas Trump nega
de todo jeito, falando que ele comprou de Taiwan e ela estava na verdade vendo coisas ali, imaginando coisas que não existia. E foi um auê só, gente, porque terminou no Trump chamando a Kamala de marxista, gente. Porque o pai dela dá aulas de economia numa faculdade, numa universidade, na verdade, super conhecida, e ele é famoso por ser marxista no campus da universidade. Então ele meio que supôs que a Kamala Harris, por ter um pai marxista, ela também seria em prol do marxismo, né? E já trouxe de novo o papo da imigração, falando que, na verdade, quem ia acabar com a economia eram os imigrantes que estavam entrando ilegalmente pela fronteira, que esses sim iam acabar com a economia dos Estados Unidos. Então ali era perceptível que o Trump estava sempre tentando voltar o assunto, né, chamar a atenção de qualquer que fosse o assunto abordado ali, ele sempre queria chamar a atenção para a imigração. Ele passou o debate todo tentando fazer ligação com o assunto que estava rolando com a imigração, porque é um campo que ele domina e se sente confortável em falar sobre isso, e que é a estratégia de governo dele. Daí já rolou uma pergunta ali sobre o aborto, né, que é outro tema sensível da política aqui americana, e o Trump foi questionado porque ele sempre foi taxado como pró-vida, né, contra o aborto, e ele disse que sim, que sempre foi pró-vida e contra a legalização do aborto, e que continuaria assim, com a única exceção de casos de estupro, incesto e preservação da vida materna. E no caso é quando a mãe do bebê está sofrendo risco de vida, e se ela não tirar o bebê, ela pode pagar com a morte. Então, nesses casos aí, ele estaria disposto a legalizar o aborto. E já mandou um papão ali que a esquerda estava querendo executar bebês e que a estratégia deles era deixar nascer e depois ver o que faria com os bebês. Que eles sempre, durante 52 anos, tentaram implantar aquela Roe v. Wade, acho que é isso, com a ajuda da Suprema Corte. Daí o jornalista achou um pouco absurdo o que ele falou, que eu também acho que ele deu uma viajada ali, e já interrompeu ele, falando que em nenhum estado dos Estados Unidos era permitido executar bebês. A Kamala já não perde a oportunidade, já emenda ali o papo de falando, aí, tá vendo? Eu falei que ele só ia inventar mentira. Continuou com um discurso ali de meu corpo, minhas regras, dizendo que era imoral um homem ter que decidir o que uma mulher faria com o próprio corpo dela, inclusive tocando em alguns pontos sensíveis, né, gente, do feminismo aí, que ela já misturou um pouquinho com a política ali, e falou até que alguns médicos já estavam com medo de atender mães que sofriam abortos espontâneos, né, o próprio corpo tentando eliminar, e os médicos estavam com medo de atender esses casos de abortos espontâneos para não pensarem, para não sofrerem as consequências, achando que era um aborto que eles estavam fazendo ali. E isso estava deixando mulheres morrerem sangrando em estacionamentos públicos por esses médicos negarem ajuda. E terminou dizendo que adolescentes de 12, 13 anos seriam obrigados a levarem uma gravidez adiante, obrigatoriamente, por causa de uma decisão de lei. E nesse ponto aí eu também acho que ela deu uma viajada, né? Não viajou e aumentou os pontos ali, ela pegou e foi tentar contornar a situação e acabou viajando e aumentando os pontos ali pro lado dela. Fez a mesma coisa que ele. Ali foi meio que um surto coletivo falando sobre esse assunto. Daí, finalmente, os jornalistas puxam um assunto tão esperado, que é sobre a imigração. Deu pra ver que a Kamala realmente pecou nesse assunto, porque ela estava muito perdida. Parecia uma barata tonta ali, sabe quando você espirra SBP na barata e a barata fica meio correndo em círculos? Foi o que pareceu ali. Já quis desviar o assunto falando dos comícios do Trump, entediantes, ou seja, um assunto nada a ver, totalmente fora de contexto ali. Trump já pro outro lado já pegou e já respondeu que ela nem comício fazia, porque ninguém ia. Ela só teria público num comício se o partido dela pagasse para as pessoas irem lá fazer volume. E aí já emendou que a entrada de todo esse povo ilegal pela fronteira ia acabar causando uma terceira guerra mundial, se referindo aos possíveis terroristas que poderiam entrar disfarçados ali no meio desse povo, porque eles não estavam fazendo controle de nada, principalmente de quem entra pela fronteira. Aí entrou um assunto que deu uma polêmica lascada, que ele citou que em Springfield, lá em Ohio, né, e Aurora, no Colorado, imigrantes haitianos estão sequestrando e matando
cachorros e gatos, ou seja, os pets da vizinhança ali, os animaizinhos de estimação, pra comer, gente. Ele fez isso em rede nacional ali no debate, falou isso. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Ainda foi além, falou que os Estados Unidos se tornariam uma futura Venezuela se o Partido Democrata, no caso a Kamala Harris, assumisse o poder. Aí, nessa mesma hora, sabendo que o assunto é polêmico e poderia gerar uma discórdia fora de controle, já interrompeu o Trump ali, falando que o jornal, acho que ABC News, já havia conversado com o prefeito dessas cidades e isso tudo não passava de boatos, de que os imigrantes haitianos estavam realmente comendo os pets da população. O Trump lá insistindo, falando que tinha visto isso acontecer. Mas o jornalista não deu nem trela, continuou falando e cortando o Trump, querendo abafar o caso ali, porque todo mundo sabe que ele não tem muita trava na língua. E a Kamala, por sua vez, já puxou o assunto de que alguns funcionários do Trump falavam mal dele e do governo dele, e que isso era o resultado de um péssimo trabalho que ele havia feito. O Trump imediatamente já se defende dizendo que os funcionários falavam isso porque eles haviam sido demitidos. Então eles estavam com uma suposta raiva, por isso estavam falando aquelas coisas dele. Aí os jornalistas viram que o assunto era imigração e eles estavam falando sobre coisas nada a ver novamente. E já puxaram o assunto de novo da imigração. Falou, opa, essa rodada aqui é de imigração, vamos voltar pro foco. Daí o jornalista já fala pro Trump assim, Trump, como você pretende deportar esses 11 milhões de imigrantes que estão em solo americano com esse seu plano de governo de maior deportação da história que você sempre fala? O Trump sabonetou, né? Deslizou e acabou só falando que a criminalidade nos outros países, né, de terceiro mundo estavam baixando porque os criminosos estavam entrando tudo pela fronteira e vindo tudo para os Estados Unidos, ou seja, não respondeu nada com nada. E aí já emendou que os democratas estavam mais preocupados em soltar criminosos da prisão e fazer cirurgias transgêneros do que com a política dos Estados Unidos. E que ele, sim, estaria preocupado com a economia, focando no petróleo e na liberdade de usar armas, né, na liberdade de autodefesa, que por sinal a Kamala também estava querendo proibir. Já emendou também que o custo com a energia no país quadruplicou e os democratas, no caso o Biden, né, atual governo, não estavam nada preocupados com o meio ambiente. Aí a Kamala já tenta se defender, entrando num papo louco sobre a invasão do Capitólio, citou a guerra do Oriente Médio, da Rússia contra a Ucrânia, o Trump é amigo do presidente da Rússia, andou até que o Trump trocou cartinhas de amor com o ditador lá da China, como é que ele chama? Não sei o nome dele, gente. Enfim, começou a jogar isso daí na cara e o Trump já rebate falando que tem uma boa relação tanto com o Putin como com o presidente lá da Ucrânia, que é o Zelensky, e que se deixasse por ele resolvia essa guerra rapidinho, porque ele era amigo dos dois, bastava uma conversa ali com as duas partes que ele resolvia tudo. Que ele, o Trump, né, era o único respeitado suficientemente pelas duas partes para poder questionar a OTAN sobre pagamentos, porque o Biden era visto como um fraco pela Europa, sempre se escondia ao invés de defender o interesse dos Estados Unidos. Daí, gente, a Kamala, pasmem, chama o Trump de isso. Ela falou exatamente assim. Isso aí, se referindo ao Trump, convidou o Talibã, na época do seu mandato, para ir ao Camp Davis, que é um local sagrado para os americanos, deixando todo mundo, no caso os americanos, né, indignados com essa atitude. E o Trump já se defende falando que fez isso exatamente porque o Talibã estava matando todos os soldados americanos. Então ele convidou o Talibã para ir lá, na tentativa de cessar a guerra, construir a paz, né, formalizar a paz ali com o Talibã, preservar, né, com o intuito de preservar a vida dos soldados americanos que ainda poderiam ser mortos futuramente. E isso ele ainda confirma que deu super certo, porque eles pararam de assassinar os soldados americanos e não houveram mais mortes de soldados durante os 18 meses futuros, né? Então ali o Trump deixou claro que foi uma estratégia, né, meio baseado no Arte da Guerra, para quem já leu o livro, né, de que manter o inimigo perto é bem mais proveitoso, né, bem mais sábio do que deixar o inimigo longe, né? Quem lê o livro vai saber do que eu tô falando.
Mas enfim, foi uma estratégia do Trump aí para pararem de matar os soldados americanos e deu certo. Aí no final, gente, o entrevistador questionou o Trump por que ele disse que até esses tempos atrás ele não sabia que a Kamala Harris era negra. E aí o Trump vira na maior cara de pau e fala assim, desde quando ela se enxerga como negra? Querendo insinuar alguma coisa, mexeu um pouco com a Kamala, porque ela já veio com aquele discurso de minoria que todo mundo conhece, citando que no passado a família do Trump tinha vários prédios de aluguel e proibiam alugar para famílias negras, insinuando que ele era racista e tal. Aí ele já desmentiu, falando que ele governava para todos, não tinha esse negócio de minorias, que ele governava para todos, ele enxergava a população como um todo, que quem fazia essa divisão, na verdade, eram os democratas, o pessoal da esquerda. E aí tudo isso desencadeou numa discussão sobre o Obamacare, que é tipo um plano de saúde criado pela época do Obama, que a Kamala disse que o Trump queria cortar e que fez o plano não aceitar pacientes que já tinham uma doença pré-existente, né, cortou essa parte da galera e ainda joga que direito à saúde devia ser de todos, independente se a pessoa tem uma doença pré-existente ou não. Mas para quem acompanhou lá atrás, né, na época do Trump, sabe que ele teve a oportunidade de cortar esse plano fora e não cortou, ele decidiu manter. Ele deu uma reformada ali no plano, mas ele manteve o plano apesar da crise financeira. Então eu acredito que nem tudo ali que a Kamala quis insinuar seja verdade, porque ele manteve o Obamacare ativo, mesmo diante de todas as dificuldades. Bom, daí teve a rodada das considerações finais, que a Kamala fez questão de dizer que ela está focada no futuro e que o Trump está focado no passado e só queria levar o país para trás, porque ele vive de passado. E ela sim, ela estaria focada no futuro, empenhada em reduzir custo de vida e manter sempre o espírito de união, justamente para manter os Estados Unidos em pé, fortalecendo os militares e lutando pelos direitos das mulheres, decidir por elas mesmas o que elas querem fazer, no caso eu acho que é com o próprio corpo, né? E finaliza lá dizendo que pretende governar para as pessoas e não para os partidos, né? Não só para os democratas, né? Para a esquerda. Aí o Trump vai fazer as considerações finais dele e já mete logo a pergunta ali pra Kamala, questionando ela, que ela prometeu um monte de coisas ali na hora, mas por que ainda não fez nenhuma? Se eles já estão no poder há 3 anos e meio, né? No caso, ela ali tá como vice do Biden, então ela também supostamente tem influência no governo atual. Por que que ela fala e até agora não colocou nada em prática? Né? Então ele já meio que derruba os argumentos dela ali, questionando isso. Aí ele já emenda ali, falando que está muito preocupado com uma terceira guerra mundial, que poderá surgir como consequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, estando ali que a Rússia já tem armas nucleares, e o governo americano ali, no caso do Biden, né, não tem feito absolutamente nada para pacificar essa guerra, né, essa situação, e impedir que isso vire uma bola de neve e culmine na Terceira Guerra Mundial. Então essa é a preocupação que o Trump deixou exposto ali. E repetiu mais uma vez, né, o jargão dele, que com a fronteira aberta, entrando todo mundo sem controle nenhum, inclusive criminosos no meio dos imigrantes. E essa falta de controle vai acabar aumentando muito mais a criminalidade, ocorrência de terrorismos em solo americano. Isso tudo vai gerar como consequência, uma decaída dos Estados Unidos como potência. Bom, gente, esse foi o debate. Tudo que eu falei aqui foi o que rolou no debate original, tá? Eu deixei algumas partes mais fáceis de entender, né? Colocando um vocabulário mais fácil ali. Eu fiz questão de ser o mais neutra possível, tá? Só me focando mesmo no que aconteceu do debate, no que cada um falou, né? Qual parte falou o que ali, qual parte defendeu o que, enfim. Esse foi o vídeo que eu tinha prometido fazer para vocês, falando sobre o que ocorreu no debate. E na minha área premium eu vou colocar um vídeo sobre a minha opinião, tá? Aí vai entrar a minha opinião como telespectadora desse debate, enfim. Então quem quiser se inscrever, se inscreve no clube de membros, quem quiser assistir esse vídeo que eu vou fazer. E se não quiser, não tem problema também. Conta aí embaixo o que você achou do debate, tá? Independente se você assistiu aqui comigo agora, esse resumão, ou se você assistiu na época, ele na íntegra, ao vivo, na hora que estava passando ali.
Comenta o que você achou. Comenta aí embaixo quem você acha que ganha e quem você quer que ganhe. Sem briga, sem neura, tá? Só pra gente mensurar ali quantos conservadores a gente tem como seguidor e quantos democratas a gente tem como seguidor, tá? Só pra fazer essa brincadeirinha mesmo. Porque, independente, eu sei que a maioria do meu público mora no Brasil, então não faz parte da votação aqui dos Estados Unidos. Mas vamos fazer essa brincadeirinha aí. Coloca aí embaixo no comentário quem que você quer e quem que você acha que vai ganhar com base no debate, tá bom? Então é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante pra gente. Se você não for inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Ative todas as notificações ali do sininho pra você não perder nenhum vídeo. E fica o convite pra quem quiser ser membro. Quem não quiser, tá tudo bem também. E que vocês fiquem com boas energias, né? Fiquem com Deus, fiquem com tudo de melhor, né? Que a vida pode oferecer pra vocês, tanto espiritualmente como fisicamente. Enfim, que vocês fiquem bem, que sejam a melhor versão de si mesmo, tá? Então é isso, um grande beijo e tchau! Como boa matriarca, eu ando seguindo com cuidado e muita paciência, até o mundo girar e a boca desses filhos da puta calar, trazendo à tona uma consciência.